Sejam bem-vindos todos ao canal Paixão pela Ciência. Agora vamos fazer a resolução de alguns exercícios que alunos da UEM nos mandaram aqui para resolver sobre as semelhanças atômicas. Se você não viu essa aula, é só ir no vídeo anterior, tem essa aula que fala sobre semelhanças atômicas. Os átomos A e B são isóbaros, o terceiro átomo C é isótono de B. Quais são os valores de X e Y? Temos aí os dados. Então, temos aqui os dados, temos o A, temos o B, temos o C. Então, indo naquilo que é a resolução, né? Então, conforme devemos interpretar o português está escrito aqui. Então, já dizer que o átomo A e B são isóbaros. Para serem isóbaros, o que é necessário? Isóbaros são átomos que apresentam massas atômicas iguais. Então, neste caso, se o átomo B aqui tem um número atômico igual a 19 e a massa atômica igual a 40. Então, neste caso, a massa de A será igual a 40 para serem isóbaros. Então, o valor de X aqui será igual a 40. Então, indo naquilo que é a resolução, estou a dizer que o terceiro átomo C é isótono de B. O terceiro átomo C é isótono de B. Então, qual é o valor de Y? Para ser isótono, o que tem de comum são os números de nêutrons. Então, vamos calcular o número de nêutrons do átomo B para sabermos qual será a nossa diferença aqui. Então, aqui vamos dizer que o número de nêutrons será igual a massa menos número atômico. O número de nêutrons aqui no átomo B. A nossa massa atômica no átomo B, desculpa, é igual a 40. O número atômico é igual a 19. Então, o número de nêutrons aqui será igual a 21. Então, nós teremos aqui 21, número de nêutrons. Então, estamos a dizer que aqui o que tem de comum deve ser o número de nêutrons. Aqui devemos ter o número de nêutrons igual a 21. E no átomo C também devemos ter o número de nêutrons igual a 21. Nós teremos aqui, como já calculamos aqui, vamos calcular o número de nêutrons daqui. Vamos colocar a nossa formulinha. Número de nêutrons igual a massa menos número atômico. Já conhecemos o número de nêutrons do átomo B, o que vamos ter em comum. Então, é igual a 21, que será igual a massa. A massa é o que devemos calcular aqui do átomo C. Então, a gente não conhece a massa. Então, menos o número atômico. Qual é o número atômico do átomo C? É igual a 21. Então, vamos ter aqui a massa. Vamos passar o 21 aqui para o primeiro membro. Vamos mudar de cenário. Vai ficar 21 mais 21. Então, neste caso, vamos ficar com a nossa massa aqui ser igual a 42. Então, o valor de Y, neste caso, será igual a 42. E assim já resolvemos o nosso exercício. Então, o valor de X aqui será igual a 40 e o valor de Y será igual a 42. Seguindo, temos aqui o exercício número 8, que diz o seguinte. O átomo X é isótono de átomo manganês. Temos aí o número de massa, o número de nêutrons. É isoeletrônico de íon níquel. Temos aqui o íon níquel. Então, com a base nisso, indico o número de massa do átomo X. Então, vamos à nossa resolução. Temos aqui os dados. Temos aqui os seguintes dados. Então, a dizer que o átomo X, este X aqui, é isótono de manganês. Para serem isótonos, o que é necessário? O que devem ter em comum? É o número de nêutrons. Então, vamos calcular o número de nêutrons de manganês, onde nos fornecerão dados. Então, temos o número de nêutrons aqui será igual a massa menos número atômico. Então, o número de nêutrons aqui será igual a massa é de 55 menos o 25 aqui, menos 25. Então, o número de nêutrons aqui será igual a 30. Então, o número de nêutrons de X
para ser isótono com o manganês é igual a 30. Então, o número de nêutrons deste elemento aqui, X, será igual a 30 nêutrons. Ainda não terminamos. Vamos prosseguir. Estão a dizer que este átomo X aqui é isoeletrônica de níquel. Isoeletrônica de níquel. O que devem ter em comum para ser isoeletrônicas? Devem ter em comum o que é o número de eletrons. O níquel aqui tem a massa igual a 60, o número atômico igual a 28. O número de eletrons aqui é igual. Não é 28, não, porque não está no estado fundamental como o manganês aqui. Então, este aqui está representado em forma de íon. Então, esta carga aqui, está escrito aqui 2 mais. Significa o que aqui ele perdeu 2 eletrons. Então, teremos aqui dos 28, vamos tirar 2 eletrons que ele perdeu. Então, vai ficar com 26 eletrons. Então, vamos ter 26 eletrons. Então, para o X ser isoeletrônica com o níquel, esta aqui vai ter 26 eletrons. Então, aqui na base desses dados, aqui nesses 2 dados aqui, já podemos determinar o que o enunciado diz aqui, para determinar o que a massa do X aqui. Então, vamos dizer o que a massa será igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Vocês podem se perguntar, ok, este aqui quer dizer que é um número representa um número atômico, ao mesmo tempo representa o número de eletrons? Sim, porque este elemento está no estado fundamental, não está em forma de carga, como aqui no níquel. Então, o número de eletrons no estado fundamental e no estado em que o átomo está em forma de íon são coisas bem diferentes. Então, aqui o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de eletrons. Então, neste caso, a nossa massa aqui será igual ao número atômico, que será igual a 26, mais o nosso número de nêutrons aqui, que será igual a 30. Então, a massa deste elemento X aqui será igual a 56. Então, a massa do X aqui será igual a 56. Prosseguindo, temos aí o exercício número 11, que diz o seguinte. Qual é o número atômico? Queremos o número atômico. O número de massa de um íon com carga 3+, contendo 23 eletrons. Tem eletrons igual a 23 e 30 nêutrons. E tem número de nêutrons igual a 30. Então, estão a dizer que esse elemento pode ser representado pela letra J. Então, temos aqui o J aqui. Então, estão a dizer que esse J aqui possui carga 3+. Mas ele possui o quê? O número de eletrons igual a 23. O número de nêutrons igual a 30. Então, nós queremos saber o quê? Queremos saber a massa desse átomo e queremos também saber o que? Saber o número atômico. Então, você já sabe, temos aqui um átomo de que nós estamos. Então, aqui já temos aqui o número de nêutrons. Então, queremos a massa e o número atômico. Então, já representamos aqui o átomo J com carga 3+. Então, vocês já sabem que quando um átomo não está no estado fundamental, está representado em forma de íon, como vem aqui. Então, nós devemos saber que o número atômico não é igual ao número de eletrons. É igual quando está no estado fundamental, quando não tem carga, quando não apresenta carga o átomo. Então, neste caso, temos 23 eletrons. Aqui igual ao número atômico. Isso é só você já interpretar a linguagem que eu falei aqui. Então, neste caso, temos 23 eletrons. Então, temos aqui com 3+, quer dizer que perdeu 3 eletrons aqui. Então, vamos ficar com o número atômico igual a 20. Vamos ficar com o número atômico igual a 20. Aqui igual ao número de massa. Então, já é simples, já temos o número atômico e já temos o que? O número de nêutrons. Então, a massa será igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Então, a massa será igual a 30 mais 20. Então, neste caso, a massa será igual a 50. Então, neste caso, a massa de J será igual a 50. Assim, terminamos esse exercício. Se tiverem dúvida, manda aí, pessoal. Vamos resolver aqui. Vamos compartilhar o vídeo, darem likes aí no nosso canal. Vamos avante.